Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma resenha literária Chico Xavier, sempre às terças-feiras, às 20 horas. Num primeiro momento, comigo eu trago a indicação da noite, a obra da noite. No segundo momento, com Silvio Mariano, ele trazendo a sua indicação e a gente batendo um papo sobre algo do livro, da obra que o Silvio nos trouxe. Pessoal, como a resenha literária se chama Chico Xavier, sempre apresentamos um livro do Chico também. Partimos do pressuposto que uma casa sem livros é como um jardim sem flores. Então, a flor da literatura espírita que eu trago aqui na noite de hoje, da lavra, da pena do querido grande médium mineiro Chico Xavier, Voltei, uma obra maravilhosa. A obra Voltei é uma obra que o Chico psicografou, trazida pelo espírito Frederico Figner, ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, conhecido no nosso movimento como o Irmão Jacó, e é uma obra que todos conhecem, não é? Mostra os primeiros tempos daquele grande líder do movimento espírita, que não foi fácil. Então, antiguidade não dá posto, muito menos cargos dá posto na vida espiritual. Ele sofreu desde o seu desencarne com os fluidos condicionantes à sua residência, né? O apego que ele tinha às coisas materiais e o apoio da sua querida filha, Raquel. E no plano espiritual, ele encontrando aqueles amigos maravilhosos, né? Bittencourt Sampaio, Guilom Ribeiro, Caíba Chutel, Bezerra de Menezes e o querido Irmão Jacó. Passa por um momento que ele não tinha uma luz que os seus amigos extravasavam, a luz do hino do ser. Então, os espíritos são lucigênitos. E ele passa toda a narrativa do livro apagadinho, mas depois de tanto trabalhar, de tanto porfiar pela causa do bem, há um momento emocionante, quando o querido Irmão Jacó, lucigênito, vem à tona. Esse espírito lucigênito desperta e os amigos vêm e o abraçam. Amigos esses que combinaram de diminuir um pouco a sua luzinha para não humilhar o Irmão Jacó. Mas quando ele desperta, né, já como espírito lucigênito, né, que ele sempre foi, a luz estava ali, apagadinha, mas ela extravasa pela sua prática no bem. Veio aquela corrente de amor. Muito bonita essa passagem, mas eu não vou contar o livro. Leiam. Voltei, de Frederico Figner, do Irmão Jacó. Bom, mas eu queria trazer para vocês também esta obra da noite, das sessões práticas do Espiritismo, o querido professor Espartaco Banal. Espartaco Banal, um grande trabalhador da seara espírita, era italiano, lá da região de Bogé, na província de Roma. Nasceu em 22 de fevereiro de 1883 e desencarna aqui no Brasil em 14 de agosto de 1958. Viveu 75 anos de uma vida entregue ao bem. Seu pai veio da Itália para o Brasil com a família e por 14 anos o professor Espartaco Banal foi alfaiate até se formar como professor, foi exercer o magistério e se tornou um grande mestre, ensinando nos colégios mais tradicionais do Rio de Janeiro. E dentre suas obras,
a que se destaca é esta sessões práticas de espiritismo do querido Espartaco Banal. O que traz sessões práticas do espiritismo? Exatamente, é todo um aconselhamento de como o experimentador deve proceder nas sessões práticas. Ele fala no misticismo, no charlatanismo, nas mistificações, aborda aquilo que Kardec chamava os escolhos que se encontram na prática do espiritismo, apresenta os grandes médios e como deve proceder. Ele dá umas linhas gerais. O experimentador que deseja se defrontar com os fenômenos. É um livro maravilhoso, um livro didático do querido professor Espartaco Banal, Sessões Práticas do Espiritismo. É um livro que eu indico de coração para vocês. Então, nesse primeiro momento aqui comigo, tratamos já a obra Voltei, de Frederico Figel, na nossa resenha Chico Xavier, e trouxemos Sessões Práticas do Espiritismo do querido professor Espartaco Banal. Agora, vocês me dão licença que eu vou entrar aqui na salinha com o Silvio de forma rápida, num piscar de olhos. Bem, pessoal, como eu falei, num piscar de olhos, já estou aqui com o meu querido amigo Silvio Mariano. Silvio, boa noite, meu amigo. O que é que você traz para a gente na noite de hoje? Boa noite aos amigos e a você, Bruno. Eu trago esse livro, Anuário Histórico Espírita, de Eduardo Carvalho Monteiro. A gente tem que fazer uma pequena observação, porque tem um anuário espírita que é anual. Esse anuário é publicado lá do pessoal de Araras, não é isso? Araras. Durante, já vem, eu acho que mais de 30 anos, que foi uma ideia de Chico Xavier, que ele, inclusive, foi o primeiro a achar prudente que se colocasse um anuário para ficar história, ano a ano. Quem quisesse pesquisar, rapidamente iria. Esse anuário histórico espírita é do eminente pesquisador Eduardo Monteiro de Carvalho. Pesquisador, eu considero o maior pesquisador do Brasil. Ele, o Eduardo Carvalho Monteiro, ele desencarnou jovem, que ele era portador de diabetes e terminou dando uma série de problemas. Ele desencarnou jovem. Mas, para se ter ideia de quem era ele, lá em São Paulo, ele era solteiro, praticamente a parte que pertencia a ele foi transferido e incomodado para a USE e fundaram uma estrutura lá em São Paulo, num imóvel que foi adquirido de 3 andares, porque só de livro era mais de 30 mil. Anotações, jornais, informações diversas, mais de 100 mil. Ele praticamente reservava a todos aqueles que gostam da pesquisa acesso à casa dele, disponibilizava esse material. No caso específico aqui do Anuário Histórico Espírita, eu vou dizer assim, alguns tópicos. Ele tem Barão de Vasconcelos, um precursor de Kardec no Ceará. Quer dizer, antes de Kardec já tinha esse Barão de Vasconcelos, que já atuava lá no Ceará. Não é? Então, Imprensa Espírita no Ceará, principais congressos espíritas internacionais, História do Espiritismo em Mato Grosso, Espiritismo e Parapsicologia, entre outros. Na realidade, não quer dizer que tudo aqui ele escreveu, não. Já tinha pessoas que tinham algumas informações e documentada, e ele depois juntou todo esse material e publicou sob essa forma de anuário histórico e espírita.
Então, é um suporte muito importante, porque eu não sabia, para mim mesmo, eu não sabia que existia, antes de Kardec, lá no Ceará, esse barão já fazendo reuniões. Quer dizer, possivelmente, por influência, vamos dizer assim, do novo espiritualismo que surgiu nos Estados Unidos e que chegou indo para a França. Esse barão possivelmente já teve esse contato e já fazia reunião no Ceará. Então, são dados importantes. Ele também, além do anuário histórico, que é o nosso tópico, ele fez bastante biografia, só de Leon Denis, que ele era fã. Duas coisas que ele tinha uma admiração e fazia questão de analisar e estudar. Era Leon Denis, que ele fez 2 livros sobre Leon Denis, que ele tem um dossiê. Ele era maçom, também gostava muito da maçonaria, era uma pessoa extremamente elegante, educadíssimo. Olha, é uma pessoa especial. Então, esse anuário histórico, que foi editado pela Madras e pela USE, é um livro que ainda existe, ele existe aí nas livrarias, e eu recomendo a todos aqueles que desejarem adquirir. Não, Silvio, que bom você. Eu ia até separar que o nome é parecido, né? Mas você já explicou direitinho a questão do anuário, que é anual, né? E o de Eduardo Carvalho Monteiro é o anual histórico espírita, né? Mas, Silvio, no anuário histórico espírita do Eduardo, ele cita o Antônio Lucena. Veja a pergunta que eu queria lhe fazer, se você contasse para a gente, porque Antônio Lucena funda com Wallace Leal Rodrigues, Paulo Alves Godoy, Carlos Torres Pastorino e o coronel Jaime Hollenberg, funda o Museu Espírita, não é? Mas eu queria, segundo o Eduardo, no Anuário Histórico Espírita, mas você teve contato pessoal, não foi, Silvio? Pessoalmente, você conheceu o Antônio Lucena? Eu fui a um evento espírita, não estou lembrado qual, no Centro de Convenções. Eu sempre gostei de ficar lá. Uma das coisas que eu gostava desses encontros, vamos dizer, não foi os recentes, eram mais antigos, era aquela confraternização de pessoas que vinham do Brasil e conversavam. Né? Então, na hora, o Antônio Lucena, que era pernambucano, que eu não sabia, ele disse assim, olha, tem alguém aqui que vá para Recife? Eu digo, não, eu na realidade moro em Olinda, mas eu levo o senhor. Então, ele veio comigo no meu carro, com minha esposa, e ele veio conversando comigo, etc. Então, ele falou que ele tinha fundado, conforme você falou aí, um museu espírita. Esse museu espírita, ele, assim, doou à Federação Espírita Brasileira. E na hora, ele deu a entender para mim, deu a entender que ele lamentava que era um trabalho tão importante da divulgação da doutrina e que ele acha que a própria federação então, assim, não deu a mínima, não quis aproveitar dessa divulgação. E ele, vamos dizer assim, falando comigo, eu disse, rapaz, é o seguinte, se a federação, houve essa doação, né, no seu sentido de fazer uma divulgação do espiritismo, que se ela não, a Federação Brasileira não teria esse interesse, que deve ser muitos documentos, fotografias, ela poderia repassar a título de colaboração, porque o espiritismo, nós temos que entender que deve haver essa compreensão. E o espiritismo deve estar acima das instituições e das pessoas. O importante é o espiritismo. Então, se ela não queria, que eu gostaria até, eu imagino, um negócio que teve a participação de Carlos Pastorino, que era um grande estudioso do Evangelho e pesquisador. Então, acredito que esse museu devia ter grande documentação, e que eu não sei, né? Eu nunca vi, pelo menos nas leituras que eu faço, do Reformador e
e algumas lives da própria federação, eu nunca vi ele falar referente a a esse museu. E que eu gostaria, vamos dizer assim, do futuro, que esse museu tivesse exatamente uma divulgação. Já se a federação não tem interesse, podia passar para uma outra instituição que quisesse divulgar, que tem tantos hoje no Brasil que estão abrindo acervo, né? Já temos a Universidade de Minas, Universidade Federal das Cartas de Kardec e outras, mas que é importante que não ficasse intocado e ficasse escondido, mas que fosse divulgado. Meu amigo, o Eduardo Carvalho Monteiro tem uma frustração, não é, Silvio? Com relação, queria que você contasse isso para a gente, com relação às cartas de Kardec que hoje estão sendo divulgadas pela FEAL, Fundação André Luiz, de São Paulo. Silvio, que frustração é essa que o Eduardo Carvalho Monteiro sente com relação às cartas de Canuto? Olha, ele como era um historiador, você veja, uma pessoa que teve um acervo de livro, de pesquisa como ele teve informações que essa carta estava aqui no Brasil, de posse da família Canuto de Abreu. E, na época, ele teve até algumas negociações com os familiares, mas finalmente ele não conseguiu ver essas cartas. Eu não estou dizendo que, do meu ponto de vista pessoal, eu acho que o encaminhamento que foi feito, como foi feito hoje, porque o trabalho é um trabalho complexo, vamos dizer assim, que depende de um centro de documentação, de transcrição, de preservação, porque as cartas já há quase 200 anos. Mas, de qualquer maneira, eu tenho certeza que ele hoje, no mundo espiritual, deve estar feliz, porque está vendo que toda essa documentação, lógico que eu, você e outros gostariam que tivessem bastante mais avançado, mas nós devemos entender que teve essa parte da pandemia, até por recursos, que eu me lembro que na época que foi para fazer esse trabalho, tiveram que fazer laboratórios, havia uma previsão de arrecadar R$ 400.000, mas só se conseguiu a metade. Então, essas coisas, assim, nós sabemos, nós que participamos do meio espírito, nós já sabemos dessas dificuldades. Quando fala em dinheiro, no bolso dos espíritos é um escorpião. Então, é muito complicado, mas eu acredito que essa frustração que ele teve, ele do mundo espiritual que observa e que acompanha tudo, deve estar bastante feliz com o andamento. Meu amigo, aí ainda o Anuário Histórico Espírita, o Eduardo Carvalho Monteiro, ele cita a Sociedade Pro Livro Espírita em Braille, né? Mas, Silvio, a gente fala na Sociedade Pro Livro Espírita em Braille, a gente se lembra do querido Antônio Milenco, e eu queria que você contasse uma passagem sua com o Divaldo e também se desdobrou numa conversa sua com o Milenco. Pode ser? Pode ser. É o seguinte, eu sou um grande admirador e tenho muitas obras de Humberto Roden, que foi padre, ex-padre, mas o espírito deve ter uma mente aberta. Aquilo onde tem uma informação boa e de qualidade, não tem problema nenhum. E o Humberto Roden teve lá em Jesus, lá em 1954, o pessoal fazendo uma palestra lá, a convite de Alfredo Azevedo. Então, como Divaldo quando falava assim, um grande místico, nas palestras dele, até gravada, ele dizia, Humberto Roden. Quando eu tive uma oportunidade de conversar com o Divaldo aqui em Recife, eu perguntei assim, ô Divaldo, você fala tanto em Humberto Roden, você tem contato com ele, com o espírito de Humberto Roden? Eles têm, mas ele está escrevendo através de um cidadão lá no Rio de Janeiro, Antônio Mileco, que é cego de nascença. Né? Deu alguns toques. Eu, como sou
Quando eu quero uma coisa, eu começo a pesquisar, eu consegui o telefone dele lá no Rio de Janeiro, nessa sociedade que desenvolve livro em braille, livros espíritas, e que foi um trabalho que Chico adorava. Você vê a visão do Chico, quando levavam os primeiros livros em braille, de Emmanuel, de André Luiz, e a doutrina ele amava, que achava um trabalho indispensável. Eu falei com ele, ele disse, olha, a pessoa não me conhecia, eu disse, olha, eu sou aqui Silvio Mariano, de Olinda, Pernambuco, estou ligando para você porque Divaldo fez uma referência que o senhor está recebendo um livro de Humberto Roden. Ele disse, não, realmente, eu estou recebendo, já fiz 3 ou 4 livros do professor Humberto Roden, que ele psicografa com o nome de Delfos. Então, é meu aquém no meu além no meu aquém, essas coisas assim interessantes. E ele disse assim, olha, aí contou a história para mim, eu sou cego de nascença, nessa atual reencarnação, porque eu fui uma pessoa ativa na Inquisição da Santa Igreja. Então, devo ter feito muita crueldade e pedi para resgatar essa dívida na condição de cego. Mas antes dessa, eu tive uma reencarnação pertinho de você. Já que você é de Olinda, eu tive uma reencarnação na cidade de Tabajara. Em Tabajara, não foi cidade, em Tabajara. Possivelmente ele era uma tribo, ele devia ter participado dessa tribo. E nós fizemos uma certa amizade, eu sempre ligava para ele. Ele gravou, inclusive, livros que ele gostava de cantar, tem uma voz muito bonita, etc. Então, o Antônio Milé, que já está no mundo espiritual e que está nas minhas preces, ele merece essa lembrança e, ao mesmo tempo, está aqui no Anuário Espírita. Para muita gente, tinha aqui um programa também na Rádio Rio de Janeiro, que ele fazia parte do domingo sobre o livro em braille. Então, são essas informações, porque a vantagem dos anuários tem essa capacidade de trazer de volta estudos que normalmente ficaria perdido no tempo e no espaço. Então, o Eduardo Monteiro, eu tenho essa grande admiração, também está nas minhas preces, e ele também fez grandes biografias, inclusive daquele gigante deitado, Gerando Mendonça, não é? Fez também daquele que foi leproso, que foi jornalista. Jesus Gonçalves. Então, são essas informações. E a gente vê, rapaz, são figuras que pingam no movimento espírita, que já vem sob encomenda. O espiritismo chega a muita gente de qualidade, isso meio assim, não é bem escasso, mas quando chega, presta relevante serviço. É o caso do Eduardo Monteiro, Milep e outros aí que já nós fizemos alguns comentários. Meu amigo, que noite rica, Silvio, né? O Anuário Histórico Espírita do Eduardo Carvalho Monteiro, mas você desdobrou aqui o Antônio Lucena, o Museu Espírita, que você conheceu pessoalmente, através do Divaldo Mileco, e veja o espírito desse o que fez, né? A Sociedade Pro Livro Espírita em Braille, que até hoje está aí. Imagine, né? Existe em Braille livros de todos os campos. Temos também um livro espírita em Braille, graças a uma iniciativa dessa como a do Mileco, né? Meu amigo. Viu, Bruno, antes de você terminar, é o seguinte, você vê que as pessoas, vamos dizer, não estão preocupadas com faturamento. Por exemplo, são criados uma editora em Braille, está um pouco mais dirigido. Grande parte dos cegos não quer dizer que seja espírita, para poder até adquirir o livro, tudo isso, mas é o amor de Deus que vem através dessas pessoas. É isso. Bom, você disse que ele estava em suas preces, agora também estará em minhas preces também diárias, esse grande trabalhador. Silvio, meu amigo,
Vamos embora. Semana que vem, traga coisas assim, viu? Olhe, e a Lúcia Loureiro diz que não perde o programa da gente. Viu? Então, Lúcia, grande pesquisadora, um abraço. Leonardo Marmo também, de Minas Gerais, esses amigos, né? E a gente divulgamos muito, viu, Lúcia? Seu estudo lá com Argolo e com Adenauer, eu e Silvio aqui em Recife, a gente passou para a turma toda, né? Valeu, Silvio. Abração. Igualmente.